tá ficando melhor pra se viver. O seu IPTU faz Cuiabá crescer. E tá ficando melhor pra se viver. O seu IPTU faz Cuiabá crescer. Está mais fácil ficar em dia com o seu IPTU. Agora você paga em até 8 vezes ou com 12% de desconto em parcela única até 30 de março. Seu IPTU em dia faz Cuiabá melhor para viver. E o resultado aparece para todos. Cuiabá é a capital brasileira que mais investiu em 2015 e a quinta gestão mais transparente. São 200 quilômetros de asfalto novo e 250 recapeados. Canteiros e praças bem cuidados. A inauguração do Parque Tia Nair, do Hospital São Benedito e do Centro de Distribuição de Medicamentos. Está ficando melhor pra se viver. O seu IPTU faz Cuiabá crescer. IPTU 2016 é qualidade de vida que aparece para todos. Prefeitura de Cuiabá, a colheita continua. Olá, seja bem-vindo a mais uma entrevista aqui pelo RDTV. Hoje nós vamos conversar com uma figura política muito importante aqui para Mato Grosso. Afinal, são 9 mandatos e 42 anos de vida pública. Estou falando do deputado federal do PMDB, Carlos Bezerra. Seja bem-vindo, deputado. Prazer mais uma vez estar aqui nesse importante site para conversar com a população de Mato Grosso. Deputado, já quero conversar sobre as suas ações ali na Câmara Federal. O senhor está aí à frente de um movimento que pede a diminuição da dívida pública. Já queria conversar um pouquinho a respeito disso. Esse é o assunto mais importante hoje para o Brasil. O Brasil tem um sistema bancário, financeiro, da agiotagem, que foi implantado pela ditadura militar. Esse sistema está no Brasil há 50 anos e não muda. Não muda porque os governantes eleitos fingem que vão mudar, enganam o povo, e por isso essa crise toda que está aí. Durante a ditadura, os banqueiros se assenhoraram da economia do país. Antes da ditadura, nós defendíamos que o juro fosse de 1%, era 2,5% naquela época, no governo de João Goulart. 5 reformas que Jango defendia, de base, uma delas era essa reforma. Jango caiu por isso. Os militares tomaram o poder e aí implantaram esse sistema de agiotagem. Aqui no Brasil, o capital não é para produção, não é para gerar emprego. O capital aqui é para expoliação, para agiotagem. E esse sistema vem, durante a ditadura, veio a nova república, não mudou, veio o PSDB, o lucro dos banqueiros aumentaram mais ainda. Tanto é que o Fernando Henrique dobrou a dívida pública em 4 anos. Um absurdo. Sem pregar um parafuso em lugar nenhum, ele dobrou a dívida pública. Veio o PT, não mudou nada. Continua a agiotagem. Então o Brasil paga hoje 1,5 bilhão por dia de juro. 48% do orçamento nosso, 48% é para pagamento da dívida. Isso está inviabilizando o país. A iniciativa privada e o governo estão inviabilizados pela dívida. É o juro mais caro do mundo, é juro de agiota, não é juro civilizado. Recentemente, países têm mexido, que pagam juro muito menor que o nosso, juro mais civilizado. Por exemplo, a Argentina fez isso. Agora, recentemente, o Equador fez isso. No Equador, a dívida baixou 70%. 95% dos credores concordaram, toda a comunidade internacional concordou. O Equador está usando o dinheiro que ele ia pagar a dívida para investir em saúde. Ele já tem uma boa estrutura de educação, agora está investindo em saúde, quer fazer saúde de primeiro mundo. A Grécia está fazendo isso agora, a Grécia está em crise, está fazendo isso agora. O Brasil tem que fazer isso, tem que dar um basta aos banqueiros, tem que colocar uma política financeira aqui, econômica, de acordo com a realidade mundial. No mundo todo, o juro não passa de 1%, aqui é 16%, 19%, é quase 20 vezes mais. Não tem cabimento. Então, eu fiz um discurso, o Requião também tem trabalhado muito isso, o senador Requião do Paraná. Eu estou montando uma frente na Câmara e fiz uma moção agora na Convenção Nacional do Partido para o PMDB assumir isso. O PMDB assumir a questão da auditagem da dívida. 70%, 80% dessa dívida é roubalheira. É roubalheira, é impagável, não tem o que pagar. Então o país está se inviabilizando
para enriquecer meia dúzia de agiotas que exploram a economia brasileira há 50 anos. Isso tem que mudar. Tá? E eu acho que a carne da vaca acabou ficando só o osso. Né? Não tem mais, tem que acabar com isso, tem que despertar a nação para isso. E essa foi a maior falha do PT. Foi do PSDB, que recebeu o cartão vermelho por isso. Deixou o país em crise. Agora o PT foi no mesmo caminho, na mesma política econômica do PSDB. Por isso está nessa situação catastrófica que está aí. Por falar nisso, deputado, essa relação do PMDB e a presidente Dilma Rousseff parece uma relação de amor e ódio, onde prevalece, na opinião do senhor, mais o quê? Mais o descontentamento ou mais o compromisso? Afinal de contas, o PMDB está aí na vice-presidência da República. Como que o senhor avalia toda essa questão, esse relacionamento? Olha, eu quero, em primeiro lugar, te dizer o seguinte: eu sou fundador do MDB. Eu saí da cadeia da ditadura para fundar o MDB, nunca mudei de partido, né? E conheço a história do MDB como ninguém. Né? O MDB nasceu assim, cresceu assim e vai ser sempre assim. Como a Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, e você sempre assim. O PMDB, quando nasceu com dois grupos, dos conservadores, dos moderados e dos autênticos. Eu fiz parte do grupo autêntico do PMDB. O partido sempre teve um debate interno, e a força do PMDB está nisso, um debate interno muito grande, de grupos que se degladiam internamente do PMDB. Isso continua até hoje. E com o governo Dilma tem uma parte do PMDB que não apoiou a Dilma, a eleição da Dilma, apoiou o PSDB, apoiou a Aécio Neves. Né? Desde a eleição já houve essa divisão. Com a prática política da Dilma, isso radicalizou mais, acentuou mais pela inabilidade dela. Né? Isso aprofundou. Mas isso é normal dentro do PMDB, né? Essa divergência interna. Né? Eu quero ver quando nós estivermos com o poder, o PMDB que vai ter, certamente. Hoje, a última esperança do Brasil é o PMDB. O PSDB já cometeu os erros, se afundou, o PT está se afundando. Dos grandes partidos que sobra aí é o PMDB. Para consertar o Brasil. A sigla pretende mesmo romper com a presidente Dilma? Existe a pretensão da sigla do PMDB romper com a presidente Dilma? Sim, dependendo do andar da carruagem, sim. Né? Dependendo do andar da carruagem, sim. Mas isso está ainda num debate interno do partido. Nessas duas divisões, o senhor se enquadra naquela... Em qual dessas situações o senhor se enquadraria, deputado? Nessa que o senhor falou, o PMDB ele sempre teve duas questões dentro dela, né? Dois posicionamentos. Qual desses posicionamentos o senhor se enquadraria? Não, eu acho que o governo do PT não enfrentou o principal problema do Brasil. Quais são os principais problemas? E o PSDB também não. Quais são os principais problemas do Brasil? As reformas. A reforma tributária, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, a reforma da política financeira, a reforma política. Nenhuma. Ficou tudo engavetado. E além da política econômica que está aí, como eu disse, uma política econômica das mais erradas do mundo. Nenhum país do mundo tem essa política econômica. O PT não enfrentou isso e não tem condições políticas hoje de enfrentar. A presidente está enfraquecida politicamente. Você vê que ela começou a colocar a questão da reforma da Previdência, teve que recuar. Porque a primeira coisa que aconteceu foi a resistência do seu próprio partido, o PT, e das centrais sindicais que estão dentro do Palácio do Planalto. Né? Todas contra a reforma da Previdência. Ora, então, eu acho que a minha posição é legalista. Eu também não vou, de modo nenhum, fazer uma coisa que viole minha consciência. Nessa altura da vida, não vou fazer. Eu estou aguardando o resultado da comissão que está analisando o assunto e vou ver o relatório da comissão para ver como é que eu decido e voto. Né? Agora, essa questão, eu quero te dizer o seguinte, ela não é só política. Essa questão é técnico-jurídica. Né? Você tem um outro poder que está nos observando, que certamente vão recorrer a ele, que é o Supremo. Se a decisão do Congresso estiver errada, o Supremo pode anulá-la. Né? E como se trata de crime, a prova tem que ser material, objetiva, não pode ser prova subjetiva. Ah, eu acho, eu vi, não é assim.
como no direito penal, a coisa tem que ser concreta. Está aqui a arma do crime, está aqui o corpo, está aqui, né, ele matou. Né? Então você tem que estar caracterizado o crime para você condenar o cidadão. Né? Neste caso, está aí também, que é um crime de responsabilidade, tem que estar caracterizado isso para poder dizer, não, está aqui, tem que estar fora do poder porque praticou esse ilícito aqui. Né? Não basta só ter o povo na rua, precisa ter a prova objetiva. Então é isso que nós vamos esperar ver, como é que a comissão, o que a comissão vai conseguir nisso. Está surgindo fatos novos todo dia com a Operação Lava Jato, diariamente aparecem coisas novas, né? Também tem que esperar isso, ver o desdobramento da Lava Jato. Segundo uma pessoa ligada à Lava Jato, muito influente, um procurador, ele disse que a Lava Jato tem coisa ainda para 2 anos, para desdobrar ainda durante 2 anos. Então é muita coisa. Né? Quem sabe no bojo da Lava Jato apareça o que o Congresso precisa, que é a prova material para o enquadramento do processo de impeachment e do andamento nisso. Porque as pedaladas, essas todo mundo tem consciência de que isso não funciona, não existe. Sobre as manifestações populares, em meio a todo esse processo, na avaliação do senhor, qual o peso disso? O peso é muito grande, isso influencia o Congresso, né? Influencia os parlamentares, né? Mas, volto a dizer, é importante isso, importantíssimo, mas precisa ter o respaldo legal. Né? Eu, por exemplo, na questão da maioridade penal, né? Eu sabia que 70% da população queria diminuir a maioridade penal. Só que um negócio sem uma análise mais profunda. Você viu que a OAB se posicionou contra, a Igreja Católica se posicionou contra, eu também votei contra. Porque eu acho que o Brasil não tem, alguns países do mundo diminuíram a maioridade penal. Né? Para 16 anos, mas lá tem uma estrutura para você colocar o menor. Né? Para prender o menor. Agora você vai pegar o menor aqui e jogar nessa. Nós não temos estrutura nem para os presidiários, né? Que são os marginais adultos, não tem uma estrutura para eles, vão jogar o menor nessa caixa de fazer bandido. Né? Sem uma estrutura menor, eu acho que isso tem que ser planejado a longo prazo. Não pode ser feito a toque de caixa irresponsavelmente. Então você tem que votar. Eu, por exemplo, sempre votei com a minha consciência. Não importa quantos estão pensando assim ou assado. Eu formo a minha convicção, como nesse caso, eu votei contra. Porque na minha convicção isso é um atraso, porque o Brasil não tem estrutura para fazer isso. Se tiver estrutura, sim. Como os países do mundo têm, como os Estados Unidos têm, como a França tem, como vários países do mundo têm. Mas o menor recebe, vai para uma prisão especial, dedicada à recuperação dele, separada dos outros. Aqui não. E, deputado, ainda falando na esfera nacional, com relação à atuação da nossa bancada, né, da bancada ali de Mato Grosso, como que o senhor avalia a coordenação e os trabalhos também do deputado federal Fábio Garcia, né, que é quem coordena essa bancada ali em Brasília? Ele começou agora. Você acha que foi uma boa escolha? Hein? O senhor acha que foi uma boa escolha? Ele é um bom rapaz, novo, né, com vontade, idealista, né? Eu acho que uma escolha razoável, sim. Né? Espero que ele faça um bom trabalho em favor da unificação da bancada e de resultado positivo para Mato Grosso. Né? Agora vamos aqui para Mato Grosso, com relação ao governo Pedro Táxi. O senhor acha que ele está fazendo um bom trabalho? Nesse primeiro ano e alguns meses de mandato, já deu para sentir essa temperatura? Como é que o senhor avalia o governo Táxi? Eu não tenho condições, porque a relação nossa com o governo é nenhuma, é zero. Então eu não tenho nem como avaliar, não sei o que está se processando lá dentro. E o senhor não acompanha, enquanto parlamentar, os assuntos e as coisas relacionadas aqui ao Estado? Acompanho alguma coisa assim do Estado, mas você não tem um relacionamento com secretários, com a equipe de governo. Mas você não acha que seria importante esse acompanhamento? Não, é importante, mas eu tratei disso uma vez, tentei falar, mas eu senti que não queriam conversar e eu não procurei mais. Eu converso com quem quer conversar, quem não quer conversar. Então, a partir daí eu cuido das coisas do Estado, da parte que me toca, faço o que é possível, né?
mas sem um relacionamento profundo, né? Porque ficou um ambiente de mal-estar, né? Mal-estar. Mal-estar, de veto, de... Já vamos até falar sobre o veto também, mas então, antes disso... A gente prefere deixar para lá. Né? Mas antes de deixarmos para lá, talvez esse mal-estar teria sido causado pelas declarações, por exemplo, de Paulo Tax, que está na Casa Civil. Ele chegou a declarar que nos últimos dias do governo Silval Barbosa, o senhor ficou ali dentro da Secretaria de Fazenda, fazendo várias modificações, tendo algumas ações e que acabaram apresentando ali algumas irregularidades. Como é que o senhor recebeu essa fala? Como é que o senhor entendeu isso? Isso é uma irresponsabilidade, é uma leviandade. Esse rapaz, o único mérito dele é ter arrumado um emprego, porque o primo é governador, um emprego para ele e para a mulher. É o único mérito dele. E eu entrei com a interpelação judicial contra ele e vou entrar com ação de difamação contra ele, tá? Porque não tem nenhum fundamento o que ele está dizendo. Isso é um absurdo, né, o que ele está fazendo, tá? Essas declarações no sentido de me atingir. Tá? Eu estou na justiça, eu vou deixar que a justiça cuide desse caso. Deputado, eu vou convidar o senhor para permanecer aqui conosco. Nós vamos fazer uma parada agora, nessa primeira parte da entrevista, e a gente volta no segundo momento, conversando um pouquinho mais sobre política e as coisas aqui, agora de Cuiabá e do Estado. E para você, a gente quer convidar, então, para acompanhar a segunda parte da entrevista com o deputado Carlos Bezerra. Até daqui a pouco.